Ok, então declaro encerrada a votação. Antes, só o vereador Moacir, como vota? Eu voto favorável, presidente. Vereador Túlio Maciel, como vota? Meu voto é sim, presidente. Então, agora ok, então declaro encerrada a votação. Está aprovado por unanimidade dos vereadores o parecer da Comissão de Mérito em segunda discussão. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Defesa do Meio Ambiente, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatoria foi do vereador Sanderson de Jesus, ao projeto de lei 114/2017, de autoria do vereador André Gesser, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar no portal da transparência da Prefeitura de São José as informações sobre a aplicação dos recursos derivados de multa de trânsito no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer da Comissão de Mérito. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Como vota o vereador Moacir da Silva? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio? Meu voto é sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por unanimidade o parecer em segunda discussão da Comissão de Mérito. Segunda discussão, parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatoria foi da vereadora Sandra Martins ao projeto de lei 36/2018, de autoria do vereador Sanderson de Jesus, que dispõe sobre a distribuição de panfletos, jornais publicitários, cartazes com gêneros em imóveis residenciais e comerciais e da outras providências. Coloco em segunda discussão parecer. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como vota o vereador Moacir da Silva? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio? Meu voto é sim, presidente. Só falta o vereador Corvino votar. Agora, ok. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovado em segunda discussão por unanimidade dos senhores vereadores. Parecer em segunda discussão ao projeto de lei 36/2018. Segunda discussão, parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador André Gesser, ao projeto de lei 50/2018, de autoria do vereador Sanderson de Jesus, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem com financiamento público municipal. Coloco em segunda discussão parecer. Não havendo quem queira discutir, então passamos à segunda votação. Enquanto os vereadores vão votando, pergunto como vota o vereador Moacir da Silva. Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Só falta o vereador Clônio Capistrano votar. Ok, declaro encerrada a votação.
Está aprovado em segunda discussão por unanimidade dos vereadores presentes. Essas eram as matérias na ordem do dia da sessão de hoje. Lembrando que o vereador Moacir ainda se encontra em quarentena, por isso que ele está participando de casa. O vereador Túlio, por um imprevisto também. Os demais já estão todos participando da Câmara, ou do plenário, ou do seu respectivo gabinete. E declaro livre a palavra no expediente a iniciar pela vereadora Cristina de Souza, por até 5 minutos, se assim desejar. É no próprio computador, vereadora. Cumprimento o presidente, os vereadores, vereadoras e a todos que nos assistem pela TV Câmara, também aqui pelas redes sociais. Falar um pouquinho do projeto que quinta-feira às 15 horas vai ser lançado, que é o projeto Resgate. É um projeto em parceria com a Polícia Militar, com a Rede Catarina, com a Faculdade Anhanguera, também com o curso de Direito, de Psicologia da faculdade, com o policial militar Renato, que é professor de capoeira, defesa pessoal. Também vai ter a parceria com a Jornada Solar, que é o grupo de roda de conversa para homens. O que é esse projeto Resgate? É um projeto que visa ajudar as mulheres vítimas de violência com medida protetiva da nossa cidade, onde já estão tendo os atendimentos psicológico e jurídico encaminhados pela Rede Catarina da Polícia Militar. Só essa semana já foram atendidos, semana passada, 4 mulheres vítimas de violência com medida protetiva, na questão psicológica e também jurídica. Essa parceria vai fazer com que as mulheres vítimas de violência elas possam ter também curso capacitado, né, para capacitar as mulheres para o mercado de trabalho também. E esse pessoal da roda de conversa para homens vão atender os homens agressores. Esse grupo é o Jornada Solar, que ele é de Florianópolis, lá da Lagoa da Conceição. Está sendo nosso parceiro também nesse projeto. E eles vão atender esses homens agressores lá no 7º Batalhão da Polícia Militar, para tentar resgatar também esses homens. E as mulheres vão ser atendidas pela Rede Catarina, também ali no curso na Anhanguera, onde tem uma sala que foi reservada para que essas mulheres possam ter um atendimento mais humanizado também, até porque no 7º Batalhão é muito... não tem acessibilidade e também é mais masculino lá o local também. Por isso o pedido do comandante para conseguir uma sala na Faculdade Anhanguera. Quero agradecer também aqui toda a direção da Anhanguera, do curso de Direito, do curso de Psicologia, né, roda de conversa para homens com o Juliano, também o policial militar Renato, que vai estar dando aula de defesa pessoal para essas mulheres também ali na faculdade, onde já tem uma sala ali preparada para isso. A Faculdade Anhanguera ela tem várias clínicas ali onde os alunos estagiários atendem, não só no psicológico, mas no jurídico, nutrição, publicidade e outras áreas também. Então, toda essa estrutura da Anhanguera está ali à espera do atendimento dessas mulheres vítimas de violência, já que a demanda é grande e o nosso município muitas vezes não consegue atender. Vai ser também encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público um relatório de atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Quero destacar aqui também que a vereadora Aline também está nesse projeto. É importante para que a gente possa atender essas mulheres que estão clamando por ajuda, né, pedindo socorro, muitas vezes lá precisando de uma ajuda psicológica, um atendimento jurídico na questão da divisão de bens ou pensão e outras situações, e muitas vezes não consegue esse atendimento. E a Faculdade Anhanguera é parceira e abriu as portas para que isso acontecesse. Então, obrigada a todos e que realmente a gente possa conseguir juntos fazer esse projeto crescer para que venhamos ajudar a demanda das mulheres vítimas de violência na nossa cidade e que esse projeto ele possa, sim, ser um exemplo para outros lugares do nosso estado, para que as mulheres possam realmente ser assistidas. E hoje elas estão ainda desassistidas. Essa foi um relato das mulheres, das próprias mulheres vítimas de violência na nossa cidade.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Cristina. Próximo vereador, vereadora Mary Hang. Desculpa, presidente, declínio da palavra. Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Moacir da Silva. Acho que o vereador Moacir já não está mais. Vereador Nardi Arruda. Posso falar? Pode. Boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, senhores vereadores. Hoje eu quero falar sobre a questão das blitz que a Polícia Rodoviária Federal tem feito e tem levado todas as motos utilizadas como veículos para trabalho. Existe uma resolução, a resolução 356 de 2010 do CONTRAN, que coloca o motoboy e o motofrete diretamente no desemprego. Eu vou apresentar uma moção nesta Casa Legislativa solicitando ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados em Brasília para que eles revejam essa resolução e eles retirem da resolução o texto no artigo 2º, no inciso 3º, que diz que o veículo utilizado para mototáxi ou motofrete, ele é proibido de fazer as duas atividades. O que acontece? Durante o dia, o motoqueiro que trabalha nessa atividade, ele trabalha como motofrete, ele trabalha como mototáxi, ele transporta passageiros. À noite, numa segunda atividade, ele vai ser um entregador de pizza, vai fazer uma segunda atividade, e ele coloca uma caixa no seu veículo, aquela caixa que fica no banco de trás da motocicleta, para justamente fazer a entrega das pizzas. Aquela caixa ela é possível da retirada. E quando ele coloca este equipamento, o veículo precisa ter um documento para veículo de carga. Ele tem que alterar o documento no Detran para que aquela moto passe a ser veículo de carga. E aí, quando ele faz essa alteração no documento para que ele faça o frete, que ele faça o transporte de carga, ele não pode mais utilizar o mesmo veículo para transporte de passageiro. Isso é um absurdo, como que ele não pode utilizar o mesmo veículo se as características do veículo são as mesmas? A moto não foi alterada, ele retirando aquela caixa de transporte da pizza, ele volta a ter uma moto para 2 passageiros e ele não pode mais transportar. Ou seja, a Polícia Rodoviária aplicando essa resolução, se ele encontra um mototáxi transportando passageiros, se o veículo está como transporte de carga, ele vai apreender o veículo daquele mototaxista. E se ele encontrar uma moto transportando pizza, se o documento for para passageiros, ele também vai apreender aquela moto. Então, os guinchos estão trabalhando como nunca, transportando todos os veículos, todas as motos que estão sendo paradas na blitz, porque não vai sobrar uma moto para o transporte, uma moto para o trabalho do mototáxi. Ou seja, a profissão do mototaxista e do motofrete está nas mãos desta resolução. Então acabaram aplicando essa resolução, acabaram com a profissão de motofrete e de mototáxi. Então, por isso, mais uma vez, a moção urgente de apelo para que essa resolução retire do artigo 3º as palavras que dizem: vedado o uso do mesmo veículo para ambas as atividades. Nós temos também o mesmo veículo para uma terceira atividade, o veículo da família. O motociclista também anda nos finais de semana ou nos horários de lazer com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com um amigo. Ou seja, o veículo ele tem 3 atividades, não é ambas as atividades. Ele é o veículo de mototáxi, ele é o veículo de motocarga à noite e ele é o veículo do lazer nos finais de semana e nas folgas. Então, as 3 atividades elas podem ser apenas, pela resolução, utilizadas para apenas uma atividade. Isso é um absurdo num país onde a gente precisa gerar condições de fomentar o emprego, de fomentar a distribuição de renda, você privar uma atividade tão importante como a atividade que, neste momento de pandemia, se mostrou totalmente benéfica para toda a população, porque a população em casa, não podendo sair em função do isolamento social, em função da pandemia, o que restava para a população? As entregas de iFood, as entregas justamente com esses profissionais tão importantes que levam
para dentro dos lares dos cidadãos o que você tem o pedido diretamente pela internet. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Nardi. Próximo vereador, vereador Orvínio Coelho de Ávila. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assistem através da TV Câmara e através das mídias sociais, gostaria de parabenizar o vereador Nardi pelo assunto. É um assunto realmente inadmissível. Já foi levantado por alguns dos senhores vereadores, mas o vereador Nardi traz o cerne da questão, traz o verdadeiro problema, que é um problema. Hoje é o grande meio de locomoção de quem precisa trabalhar, até pela consequência do trânsito. Estarei junto, vereador Nardi, subscrevendo a sua moção, que venha o mais rápido possível, porque é uma categoria já sofrida, que enfrenta sol, chuva, no dia a dia, noite, sereno, para trazer o seu ganha-pão para os seus lares. Então, parabéns pela iniciativa. Um segundo assunto, senhor presidente, eu gostaria de... Existe uma matéria no ND, palavra do grande jornalista Moacir Pereira, sobre um político de destaque que é o seu Germano João Vieira. Foi intendente, foi vereador, foi prefeito por 3 mandatos dessa cidade, deputado estadual, e é o grande responsável pela ação de 30 anos atrás. A gente sempre acha que coisas boas não aparecem. Ela sempre traz os resultados. A ação que está no Supremo, que acaba, parece que finalmente Santa Catarina vai receber o que lhe é devido. E eu gostaria de lhe pedir, senhor presidente, que a Assembleia já vai tomar essa iniciativa, tão logo volte a situação à normalidade, que a TV Câmara possa fazer uma matéria com o ex-prefeito e ex-deputado Germano Vieira sobre a ação do petróleo. Ele tem um vasto material na sua casa que dá para aproveitar muito bem, e eu espero sinceramente as gerações mais novas precisam conhecer esse cidadão, precisam saber o que ele fez, o que ele representou para a cidade, para o povo catarinense. Ele tem um trabalho como poucos josefenses conseguiram desenvolver. Continua firme, continua lúcido. Então eu gostaria de lhe fazer esse pedido e que a TV Câmara, juntamente com a TV Assembleia, fizesse essa matéria. O povo josefense, principalmente as gerações mais novas, o povo catarinense precisa conhecer melhor a Germano João Vieira, porque a família Vieira e os seus descendentes, do qual tem aqui, inclusive, a vereadora Mary, que tem ligações e presta um grande trabalho. Essa família, como outras tantas da cidade, merece ter um reconhecimento maior, e principalmente com a pessoa que dedicou a sua vida toda em prol da luta da cidade, em prol do desenvolvimento da cidade, e que no alto dos seus 95 anos continua colaborando com a cidade. Outro assunto, eu tive a oportunidade, e gostaria de agradecer aqui a todos os meus pares, eu tive a oportunidade de fazer a entrega do brasão, do título de cidadania que essa casa outorgou ao doutor Minato, Otávio Minato, e queria ressaltar aqui a maneira como fomos atendidos lá no fórum. Cidadão de uma simplicidade, de uma humildade que tem que ser ressaltada. Ficou extremamente feliz, e eu precisava compartilhar isso com meus pares, trazer aqui o agradecimento que ele me repassou em nome de
de toda a Câmara de São José. Era um cidadão que merece, e como nós sempre falamos, todas as homenagens, existem muitas outras pessoas para serem homenageadas, mas todas as homenagens que a gente puder fazer em vida tem uma diferença fundamental. Então, muito obrigado a todos, obrigado, senhor presidente, e um abraço e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Vino. Vereador Reinaldo Neckel. Eu declino da fala, presidente. Vereadora Sandra Martins. Deu, vereadora Sandra. Deu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das mídias sociais e também através da TV Câmara. Feliz em poder estar aqui novamente, né, na sessão semipresencial. Eu queria falar um pouquinho hoje da lei do ventre livre, lei comemorada hoje, né, dia 28 de setembro. Essa lei ela foi instituída, na realidade ela foi apresentada no dia 12 de maio de 1871, e no mesmo ano, no dia 28 de setembro, então, ela foi assinada, a Lei número 2040, que é conhecida, como eu falei, como Lei do Ventre Livre ou também Lei do Rio Branco, né? Assinada, então, pela Princesa Isabel. O que considerada essa lei, né, um marco no processo de abolição da escravatura no Brasil. Ela está inserida no conjunto de leis e medidas que buscavam atenuar a questão escravista no Império, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei dos Sexagenários, de 1885. A Lei do Ventre Livre, a importância dela, né, foi porque, após 17 anos, ela foi um marco, né, o início, então, para a Lei Áurea. Ela declarava livre os filhos de mulheres escravas nascidas no Brasil, a partir da data da aprovação naquela lei. Esse instrumento significava o quê? Na prática, a abolição gradual da escravatura, né, da escravidão, pois a geração seguinte, nascida naquele país, ela seria completamente livre. No entanto, não amenizou as críticas dos abolicionistas, que demandavam nada menos que a extinção imediata e completa da escravidão. Além disso, a lei determinava que as crianças permanecessem em poder dos senhores das suas mães, que eram obrigados a criá-los até 8 anos de idade. Após isso, os senhores poderiam, então, entregar o menor ao governo, com direito a uma indenização ou utilizar seus serviços até os 21 anos. Mas o mais importante de tudo é destacar essa data é refletirmos, né, senhores, refletir sobre o contexto histórico que transcende até os dias de hoje, né, enfatizando, esse foi o início da caminhada para a abolição da escravatura, né, para a lei número 3.353 de 1888, conhecida como a Lei Áurea. Porém, apesar desse marco e da abolição dos escravos no Brasil, o que vemos ainda é o preconceito racial, muitas vezes velado na sociedade atual. Era esse o recado que eu queria deixar na tarde de hoje. Muito obrigado, presidente, e obrigado a todos. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador Túlio Maciel. Eu declino da palavra, presidente. Obrigado, vereador Túlio. Vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste nessa tarde pelas nossas redes sociais, também pela TV Câmara, canal 10.2. Senhor presidente, primeira coisa eu vou repetir novamente. A Avenida Leoberto Leal virou uma pista de corrida. A gente precisa urgentemente de guarda municipal parado ali, ou policiamento, porque está demais. Outra coisa é aquela sinaleira na travessia em frente ao prédio do 1º de Maio.
aumentar o tempo de passagem ali, porque a nossa região mora muitas pessoas idosas. E 10 segundos para atravessar uma faixa é realmente algo que precisa ser mudado. Já dando continuidade ao nosso trabalho do dia a dia, já quero agradecer aí ao pessoal da Celeste, no qual a gente teve lá na servidão Miguel Arcanjo, fizemos um abaixo-assinado, fomos em casa, isso 17 de agosto de 2019, tá? E foi trocado todas as lâmpadas por LED, no qual a gente está recebendo mensagem e as pessoas estão satisfeitas e felizes. E para minha satisfação maior, final de semana foi instalado a iluminação na escada, onde era muito perigoso, as pessoas chegavam tarde do serviço e naquela escadaria muito escura e perigosa. Foi instalado. Então, já quero agradecer mais uma vez aí o pessoal da Celeste por atender o nosso pedido. Outra coisa, não tem a data aqui, mas parabenizar o bombeiro pelos seus 94 anos de existência, essa instituição. Foi sábado, né? Então, parabenizar aí ao nosso bombeiro, nossos super-heróis. Também eu gostaria de pedir à secretária Andréia, muita reclamação ali na região de Barreiros, faixa de pedestre, aerobox, nos cruzamentos e ruas, que as pessoas estão reclamando, no qual eu já mandei até a mensagem para ela, de uma senhora que me mandou. Então, eu peço uma atenção, ela deu um carinho ali àquele pessoal que é o nosso ali de Barreiros, que é um pessoal, como eu sempre falo, é um pessoal que tem mais idade e a gente precisa da atenção, do carinho. Também recebi um pedido aqui, em frente ao Centro Educacional Gente Inocente, na Rua Maria Júlia da Luz, em frente ao 1158. Precisa de uma lombada. Então, o pessoal da segurança tem que atender, porque é o pedido da população. São eles que convivem e vivem lá. Eles sabem que realmente está acontecendo. Então, já foi feito o pedido, em frente ao Centro Educacional Gente Inocente. Tá? O rapaz me pediu sábado na loja do óleo. Velha, me ajuda lá, porque está demais. Então, eu estou pedindo novamente, se a secretária, algum engenheiro estiver assistindo, por favor, pessoal, dê uma atenção antes que aconteça alguma coisa. Na Rua Clemente, voltou ou não? Voltou, velho. Tem mais um minuto, vereador. Tem mais um minuto? Ô, presidente, aqui na Rua Clementina Machado da Luz, no bairro São Luís, está dessa forma aqui a rua, senhor presidente. Essa população, ou quem estiver assistindo, vendo, é dessa forma. Não tem como passar carro, bicicleta, nem as pessoas, tá? Então, pedir ao secretário Milton Jailson providenciasse aí a passagem de uma máquina lá e jogasse um saibro, alguma coisa, possa atender a população. E na Rua Machado de Assis, pela 48ª vez, eu vou pedir para arrumar as lajotas, pelo amor de Deus. As pessoas estão me cobrando todos os dias. Isso já vai fazer 4 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Próximo vereador, o vereador André Gesser. Não está saindo aqui o áudio do vereador André.
Então vamos pular aqui o André, vamos pular o vereador André, o pessoal vai dar um suporte para você. Enquanto isso, vereador, não estou vendo aqui o vereador Lemos. Próximo vereador Caio Martins. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara. Nós parabenizar, então, esse nosso retorno aqui da forma semipresencial, e isso demonstra o quanto a tecnologia está a nosso favor, está nos permitindo seguir os trabalhos legislativos sempre com responsabilidade para com a cidade de São José. Hoje é o Dia Internacional do Acesso à Informação. Uma data que merece ser lembrada porque é um grande desafio para que a cidadania ativa possa acontecer, é que todos e todas consigam ter acesso às informações, mas, acima disso, compreender as informações do dia a dia da administração pública. É um debate relativamente, se olharmos pelo processo histórico, ele é recente. No Brasil, apenas em 2012, nós passamos a contar com a Lei do Acesso à Informação. Porém, 2020, nós sabemos o quanto ainda é desafiador, o quanto é difícil fazer valer essa legislação e que ela realmente se torne uma prática cotidiana nos poderes públicos. E trago essa fala porque ela é uma necessidade para toda a sociedade. Como dizia, o compreender os meandros da administração pública é extremamente desafiador para o cidadão e é extremamente desafiador para o dia a dia em que se faça valer o direito cotidiano, a corresponsabilidade, a ação comunitária, a parceria com o poder público, o acompanhamento e monitoramento de políticas públicas, o acompanhamento e monitoramento dos recursos, da forma como eles são aplicados e também os limites da administração pública. Este dia deve nos recordar e deve nos apontar a necessidade que a população, que nós, enquanto cidadãos, tomamos a decisão de compreender e de fazer valer os meandros, os princípios, os atributos da administração pública. Talvez para nós, quando a gente fale de burocracia, se torne tão desesperador, justamente pela falta da compreensão do dia a dia da chamada máquina pública. Então, que neste Dia Internacional do Acesso à Informação, nós possamos avançar enquanto sociedade na compreensão dos atributos de cada ente federativo, nos atributos dos poderes da República e, acima de tudo, que cada cidadão possa ter intimidade com a chamada coisa pública, que é de todos nós. Então, aqui deixo esse registro, porque as datas comemorativas passam pelos nossos calendários, mas algumas delas precisam sim ser lembradas, porque elas apontam para o fortalecimento da vida em sociedade, para o fortalecimento da cidadania e, acima de tudo, para fortalecer a compreensão da corresponsabilidade. A lei de acesso à informação, ela deve ser vista muito mais, ou também com o processo, é claro, da fiscalização, mas, acima de tudo, do aspecto de que nos permite a apropriação coletiva daquilo que é público, ou seja, da gestão dos nossos recursos, do acompanhamento e monitoramento das tão esperadas e necessidades políticas públicas. Os avanços que nós temos tendo nos debates que acompanhamos, em que muitas vezes se prefere desqualificar a vida pública, que nós possamos fazer esse contraponto. Lembre-se, a vida pública ela é necessária, porque é ela que permeia os acordos e as relações de cidadania e a vida em comunidade. Essa é a minha reflexão do dia de hoje, o trazer a necessidade de que a gente aprimore a nossa jornada. Para encerrar, lembrando aqui, nós estamos com um exemplo. Se você está conseguindo nos acompanhar de casa, das redes sociais, da TV Câmara de São José, os canais de comunicação também são essenciais para o acesso à informação. É preciso se fazer valer destes instrumentos para acompanhar, monitorar e, acima de tudo, promover a cidadania, a vida em sociedade e a boa e necessária informação. Uma boa tarde e obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Vamos tentar agora, então, novamente com o vereador André Gesser. Está ouvindo, presidente? Tudo ok agora, André? Está funcionando? Tá funcionando, pode falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores. A todo o público que nos assiste através da TV Câmara e também das redes sociais. E o primeiro assunto que eu queria trazer é que
iniciaram as eleições, as campanhas, na verdade, a eleição é no dia 15, e o que eu conclamo, o que eu peço para que todos os agentes políticos, todos que estão participando destas campanhas, cada um no seu partido, que nós possamos fazer campanhas limpas, campanhas propositivas, campanhas baseadas na verdade, para que a gente leve para a população de São José, para a nossa comunidade, e mostre para todo o nosso município, para toda a nossa população, de que a gente pode fazer uma campanha com política com P maiúsculo, uma campanha de maneira muito transparente, de maneira clara, sem agressões, uma campanha que seja de honrar a nossa população, porque a população, infelizmente, ela está cansada de tantas coisas. Então, já que ontem começou a campanha eleitoral, que façamos essa campanha em cima de ideias, né, sem atropelos e especialmente respeitando a nossa população, que eu acho que é o fundamental. Nessa semana a gente recebeu um e-mail de uma moradora de Areias, que ela nos perguntou, e eu até passo isso para o líder de governo, ela questionou a seguinte questão. Ela retirava do posto de saúde 90 fraldas geriátricas todo mês, então 90 por mês. E agora eles passaram a entregar, foi a partir de agosto, apenas 56 fraldas. Então tem que verificar, parece que tem uma nova norma que agora são só 56 fraldas, 56 pacotes, e também a informação que ela retirou ali no posto foi de que as pessoas que estão cadastradas anterior a 2019 continuam recebendo as 90 unidades. E as que são após 2019, não. Então, se o líder do governo puder buscar essa informação com a Secretaria de Saúde, para ver se é porque a regra mudou mesmo, por que mudou essa regra, qual é o argumento que eles estão trazendo para que seja entregue apenas 56 unidades. Então, é isso que a gente pede para que vocês possam buscar junto ao Poder Executivo. Outro assunto, trevo do toca-bola, que a gente já falou muitas vezes aqui, que agora tem um supermercado exatamente ali onde fica o trevo. Antes que vire o mandato, tem que buscar alguma alternativa, porque o gargalo ali está demais, está demais. E o problema não é só o trânsito que está toda a vida parado ali, mas o risco, né, que a gente acaba levando dos carros e das motos aos pedestres. Então, alguma coisa tem que ser feita, uma sinalização tem que ser feita, tem que, enfim, trabalhar alguma técnica de segurança de trânsito para que a gente consiga evitar que alguma tragédia venha acontecer. De novo, Jacob Sens e Areias, eu já falei isso algumas vezes, agora é mão única lá de quem entra da Álvaro Medeiros Santiago em direção à Rua São Pedro, em direção ao Juscelino Kubitschek, só que eles colocam cones para evitar que os carros entrem na contramão. Passa uma semana, as pessoas vão lá e roubam os cones, infelizmente. Tem que colocar taxão, tem que pintar, tem que deixar bem claro para os motoristas que não pode ir em direção a Jacob Sens, em direção a Álvaro Medeiros Santiago pela Jacob Sens. Não pode, porque daqui a pouco vai dar mais um acidente, já tivemos acidente com morte ali, e a Secretaria de Segurança tem que tomar uma providência urgentemente. E, por fim, presidente, uma ideia que eu acho que tem que ser espalhada em todo o município, ali em Barreiros, muitas pessoas têm nos procurado e reclamado do cocô dos cachorros nas calçadas. Então, tem que espalhar algumas placas no município dizendo, porque é lei, que é proibido que o cidadão que leva o seu animalzinho para fazer as suas fezes na rua tem que recolher, principalmente esse pessoal que mora em apartamento. Quando sai com o seu cachorro, tem que levar sua sacolinha para recolher o cocô do cachorro. Tem algumas ruas, algumas calçadas que ficam cheias de cocô e não pode porque é proibido. Então, a prefeitura pode desenvolver alguma política para que espalhe essas placas em toda São José, para que as pessoas que têm os seus animaizinhos possam e devam recolher esses cocôs que ficam nas calçadas e as pessoas acabam pisando e envolve a questão de saúde pública e outras coisas mais. Por hoje era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador André. Próximo vereador, vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, boa tarde. Senhores membros da mesa diretora, senhoras vereadoras que na tarde de hoje estão no plenário desta casa, as senhoras vereadoras que estão nos gabinetes e os nossos cumprimentos também aos senhores vereadores. Público que nos acompanham na tarde de hoje através da TV Câmara e também das redes sociais. Inicialmente, quero dizer que estou muito feliz em poder retornar à Câmara Municipal de Vereadores, mesmo que na condição de uma sessão semipresencial, pois é o tema que defendo desde o início dessa pandemia. Sempre defendi o direito ao trabalho e que a gente não fosse governado por decretos de forma arbitrária, como fomos governados durante todo esse período de pandemia. Período em que muitas empresas e CNPJs quebraram por causa de decisões desacertadas de gestores públicos. Lembrando mais uma vez que durante todo esse período de pandemia, a Câmara só por uma única vez conversou com a senhora prefeita. Em nenhum momento tivemos acesso a esse grupo de pensadores que deixou a cidade fechada por muito tempo. Mas fica aqui o nosso registro ao presidente Michel pela coragem que, assim como eu, por demais, defendemos as pautas da abertura do comércio. Entendo e defendo desde o início dessa pandemia que deveríamos preservar os idosos. Estes sim deveriam ficar em casas, os enfermos e as crianças. Mas agora chega o momento de a gente retomar a economia. Muitas empresas estão quebrando. Ainda temos empresas fechadas e que a gente torce para que voltem o quanto antes. Lembrando que toda a rede privada de ensino infantil também passa por problemas inestimáveis, demissões, fechamentos. E aí aqui fica o nosso registro ao senador da República, Jorginho Melo, que agora defende, além do Pronamp, que foi o maior programa de socorro às empresas durante a pandemia, defende agora o Pronaeb, que é o programa de auxílio financeiro às escolas de educação infantil básica. São aquelas em que trabalha o lúdico na rede privada. E essas crianças foram retiradas das salas de aula pelos pais, não porque eles queriam retirar da escola, mas porque eles tinham que optar. Ou deixava os filhos na escola, ou retiravam e tinham que pagar uma babá. Então, a luta do dia a dia, os afazeres da vida privada, nos impõe a tomar algumas atitudes. E não tinha como manter o pagamento tanto da rede privada, quanto também dessa babá, ou desse local que a criança muitas vezes tinha que ficar. Enquanto várias empresas da escola infantil quebraram em nossa cidade, se construiu aqui a indústria das creches que não tem o respaldo da vigilância sanitária, que não tem um CNPJ. Esperamos que em breve toda essa cadeia produtiva retorne e que esses professores da rede privada possam restabelecer o seu trabalho. Portanto, na tarde de hoje, a Câmara dá um sinal de que a pandemia está passando. Temos que ficar vigilantes, usar os EPIs como sempre defendi aqui. A máscara, higienizar as mãos, higienizar os ambientes, mas continuar a vida. Temos que continuar porque precisamos produzir, a cidade precisa reagir. E eu sou favorável à retomada do trabalho, eu sou favorável à geração de emprego e renda, eu sou favorável a defender os empresários, os pequenos empresários, microempresários e os MEIs, os microempreendedores individuais. Vamos em frente, vamos mostrar que a nossa população é aguerrida, que vai superar esse momento difícil que passou. Vamos continuar nos prevenindo com os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, mas vamos continuar trabalhando. E assim eu fico muito feliz de restabelecer na Câmara Municipal, na tarde de hoje, o restabelecimento das sessões, mesmo que de forma
semipresencial. Assim demonstra o nosso respeito com a sociedade, que mesmo na pandemia fizemos através de reuniões virtuais e agora semipresencial. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa tarde. Obrigado, vereador Clonin. Então, com o vereador Clonin, nós encerramos o espaço destinado à fala, oportunizando a todos os vereadores que estavam presentes, que assim o desejaram, utilizar a fala. Não havendo mais matérias a tratar na presente sessão, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, em horário regimental, no dia 30 de setembro. Obrigado, meu boa tarde às vereadoras, aos vereadores, equipe da TV Câmara e quem nos acompanhou pelas mídias sociais e pelo canal da TV Câmara. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. Olá! Nossa convidada de hoje começou a nadar com apenas 4 anos de idade para tratar um problema de saúde. E com 9, já sabia o que queria, entrar para uma escolinha de triatlon. A história dessa triatleta de 22 anos vem sendo construída com muita persistência e foco. O esporte deu a ela a oportunidade de conhecer alguns cantos do mundo e colecionar muitas medalhas. Neste período de pandemia, nada de competição, mas ela testou sua própria resistência para ajudar a quem mais precisa. Foram 24 horas numa bicicleta, em troca de arrecadação. Ela vai nos contar. Eu converso hoje com Tainara Bonetti. O Mulher em Foco está começando. Olá, nosso programa segue mantendo o distanciamento social. Nossa convidada lá e eu aqui. Seja bem-vinda, Tainara, tudo bem? Muito obrigada, tudo ótimo, e você? Tudo bem, obrigada também. Tá em casa agora? Tô em casa, descansando. Tem evitado sair, com certeza, como todo mundo, só sai para as coisas muito importantes. Você está saindo para treinar também na academia? Então, se eu tô saindo mais cedo, né, para realizar principalmente a atividade de corrida, mas em lugares que realmente não tem ninguém, que tá isolado, então eu geralmente tô indo nesses lugares que não tem a gente frequentando e tudo mais, mas eu levo sempre a minha máscara no bolso, porque caso chegue perto de algum lugar que esteja com aglomeração, eu coloco a máscara respeitando todas as regras da OMS. Mas pelo horário que eu saio de manhã também não tem muita gente na rua, então é mais tranquilo. Porque esse horário não tem ninguém acordado ainda? Treina muito cedo? Também. E esses últimos tempos também eu tenho feito muito mais bike indoor, né? Então eu não precisei sair de casa,
até para evitar o risco de uma queda, de me machucar, porque essas coisas acontecem, né? Ainda mais a gente que anda em alta velocidade, e acho que o hospital não está precisando desse tipo de paciente agora. É isso mesmo. Na verdade, quem dera, né, que não tivesse nenhum paciente nos hospitais e que a gente tivesse um momento de mais tranquilidade. Você planejou o ano de 2020 de maneira bem diferente, assim como todos nós. O que você tinha assim na sua agenda que estava esperando chegar o ano de 2020 e que não aconteceu e não vai acontecer? Eu tinha um foco para esse ano, que era realizar o Ironman Brasil, que foi na data de 29 de maio. Infelizmente, por causa da onda da pandemia, teve que ser transferido para a data de agosto e foi transferido novamente para a data de novembro. Então, houve 2 transferências e até agora a gente realmente não sabe se vai acontecer ou não. Então, fazer uma preparação em cima dessa incógnita realmente é difícil, mas esse era o foco desse ano. O atleta se prepara muito antes, né? Ele vai deixando o corpo, a mente, preparando equipamentos também, para que tenha esse objetivo. Então, todos os atletas desse ano, não só você, mas assim do Brasil e do mundo, praticamente todo, se prepararam e tiveram a grande tristeza, né, de grandes eventos mundiais não acontecerem. Você já pensou, já aconteceu com você antes da pandemia, alguma situação que você tinha se preparado muito para um torneio, um campeonato, e depois, por algum motivo, aquilo não aconteceu, ou essa é a primeira vez? Não, é a primeira vez. É a primeira vez, porque nas outras competições, algumas, né, pontuais que aconteceu alguma coisa, eu fui do mesmo jeito. Então, por exemplo, assim, já teve competição que eu caí uma semana antes e a gente também ficou naquela incógnita de, vou competir ou não vou competir? E no final eu acabei indo. Mesmo com a queda, conseguiu superar. Ô, Tainara, sim, a gente vai passar agora uma matéria mostrando um pouquinho da sua vida. Pode ser? Tá bom, pode. Ela tem 22 anos, é catarinense e triatleta. Coleciona títulos no esporte desde 2008. E são muitos. No Ironman 70.3 no Brasil, já foi bicampeã em sua categoria. E está sempre entre os melhores resultados no ranking mundial. Tainara começou a nadar aos 4 anos e ingressou no triatlon aos 9. Hoje, ela já conta com mais de uma década em atuação representando Santa Catarina e o Brasil no esporte. A catarinense foi a condutora oficial da tocha olímpica de 2016. Movida a desafios, topou o convite de um canal de TV e realizou uma expedição de 40 dias em um barco milenar nas Filipinas. A aventura não teve nada de conforto, mas em troca, muito contato com a natureza. A experiência rendeu 10 episódios e foi veiculada em 2019 com belas imagens e muita aventura. Neste ano, a jovem pedalou 24 horas indoor com o objetivo de arrecadar fundos para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. O desafio arrecadou alimentos e doações em dinheiro para a entidade, que trata e cuida de crianças e jovens com câncer. O desafio pôde ser acompanhado em tempo real pelo Instagram da atleta. A atleta também é modelo e estudante de psicologia. Olha, tudo muito contado, o apoio dos seus pais ali no começo, né? E mostrou também que você é estudante de psicologia. Assim, exatamente. O que foi, assim, eu imaginei, assim, qual é a relação, assim, da triatleta com a psicologia? Então, na verdade, eu sempre eu falo que é um dom, né, que eu tenho, de tocar as pessoas e de poder ser um ponto de refúgio, né? Então, desde muito nova, eu não gosto de falar dessa maneira, né, que eu era uma referência, porque soa
um pouco egocentrista. Mas eu sempre era amiga que as pessoas vinham desabafar, eu sempre era amiga que as pessoas vinham pedir conselho, independente se era menino ou menina, se eram mais velhos ou não. E eu acredito que foi o esporte que me deu muito isso também. E, claro, isso é muito da minha personalidade, né? Então, digamos que eu era conselheira dos outros. E isso foi se tornando uma coisa cada vez mais forte, né, no decorrer da minha vida. E eu sempre tive vontade de fazer psicologia, né? Mas eu fugia dessa área justamente por ter medo de não conseguir lidar futuramente com meus pacientes ou levar as coisas muito para o lado pessoal, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu me envolvo muito com as pessoas, né? Eu me entrego de alma e coração. E é muito difícil para mim separar essa parte profissional. E por isso eu cursei primeiro gestão ambiental, então fui mais para o lado da natureza, me formei nessa área. Depois eu ingressei na faculdade de fisioterapia, que também não foge muito, né, do contato com as pessoas, mas porque eu gosto dessa parte de mexer com o corpo, né? E eu estou dentro de um consultório de fisio desde os meus 15 anos de idade, cuidando com a prevenção de lesão. Mas eu vi que ainda não era aquilo. E eu sou totalmente adepta à ideia de que não adianta você continuar fazendo uma coisa que não está te atraindo, não está te despertando uma vontade de continuar ou de se formar naquilo. E eu mudei. Aí eu decidi tentar a psicologia. Eu assim, cara, eu acho que vai dar certo. E não é à toa, né? Já estou indo para a minha 4ª fase do curso, estou adorando, está sendo muito especial para mim. Realmente foi uma das escolhas mais certeiras que eu fiz na minha vida. E agora eu tirei certificado como mentora também, né? Então já consigo ir trabalhando nessa área antes de me formar em psicologia. Me especializei em mentoria esportiva, então eu consigo atender atletas e praticantes de atividade física que buscam uma qualidade de vida melhor, que querem se tornar pessoas mais disciplinadas, focadas ou criar mais coragem para executar esses objetivos, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de executar os nossos projetos por medo da nossa incapacidade. E eu cada vez mais tenho provado para mim mesma que a gente consegue tudo o que a gente quer, dependendo do motivo do que a gente quer, né? Então, é muita coisa, assim. É muito importante ter foco, né, Tainara? Esse foco, esse objetivo é que te motiva, que deixa a pessoa persistente naquilo. Você teve na sua carreira, né, já que você compete desde os 9, 10 anos, algum momento de fragilidade, algum momento que pensou em desistir? Sim, tive alguns episódios, sim. Principalmente ali na fase da adolescência, né? Que é onde a gente está descobrindo a vida, é uma fase muito melancólica também do ser humano, que você sai da criança inconsciente e começa a entender as coisas da vida, né? E começa a entender as coisas ruins, começa a receber as coisas ruins também. Isso acontece muito nos colégios, é uma coisa que eu tenho observado. E você não sabe o que vai te acontecer futuramente, né? Ao mesmo tempo que nessa fase existe muita maldade, também existe muita ingenuidade. E são muitas escolhas, são muitas coisas novas, então você quer experimentar um pouco de tudo e acaba realmente deixando o foco um pouco de lado. Mas felizmente eu consegui seguir firme, assim. A vida é igual uma montanha-russa, né? Uma hora você está subindo, uma hora você está descendo e esse ciclo continua. E é importante saber desse ciclo, né? Que nem sempre a gente está com aquela vida plena, né? Equilibrada, né? Todo mundo tem altos e baixos. Quem é a pessoa assim mais próxima da sua vida que mais te dá apoio, que mais te acompanhou, que mais te incentivou em todos esses momentos aí de competição e treino? Eu não consigo falar de uma pessoa só isolada, porque o meu pai e a minha mãe eles tiveram e têm, né, uma função, um papel muito importante nessa minha carreira, nas minhas decisões, nas coisas que eu tenho ambição de realizar. Então, eu não consigo falar de um só individual, né? Eu acredito que a força dos dois que me levaram a esse caminho que eu tô hoje.
Então, são duas pessoas que eu me inspiro muito e que com certeza eu posso contar a qualquer hora. Que bom, né? Incentivo dos pais, né? Você saiu da adolescência, hoje você é uma mulher de 22 para 23 anos e tendo o apoio da família. Você é filha única, né? Sou filha única. Eu imagino o medo dos pais, né? Competindo e passando por viagens e vivendo cada momento de lesão, assim, o sofrimento dos pais, né? Que legal esse incentivo, então. Tem um cantinho da medalha em casa? Tem alguma sala que guarda todo o teu material? Tem. A gente até, o escritório da minha mãe atualmente, né, era a antiga salinha de medalhas, mas eu decidi fazer uma mudança aqui em casa. A gente guardou as medalhas e deixamos só os troféus importantes espalhados pela casa, assim, para não ficar muita coisa ia também. ocupar muito espaço, né? Eu particularmente fiquei chocada com o tanto de coisa que eu já vinha acumulando durante esses anos, né? Porque uma coisa é você competir, deu pra bola, porque medalha, troféu é uma coisa material, né? As conquistas ninguém te tira. Então, eu optei por realmente guardar essas medalhas e na hora de guardar eu fiquei assustada. Gente, eu já competi tanto assim? E teve a oportunidade de viajar também, tá? Seguimos a nossa conversa no próximo bloco, que eu quero que você me conte a seguir como foram essas viagens e que lugares você teve a oportunidade de competir e de conhecer a cultura. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco conversando com a triatleta Tainara Bonetti. Tainara, deixei a pergunta no ar, como foi essa tua fase toda de menina, moça, mulher, que você agora, 22 para 23 anos, você conheceu alguns cantinhos do mundo, né? Teve uma viagem no final do ano passado, 2019, que você foi convidada também para participar de uma viagem pelo arquipélago das Filipinas, é isso? Pelo canal Off? Isso, foi em 2018, foi ano retrasado já. 2018. E ficou quanto tempo? Ficou quanto tempo dentro de um barco milenar com mais outras pessoas? Você foi convidada para participar desse programa, por quê? Então, eu fui convidada pelo canal Off para participar dessa expedição nas Ilhas Filipinas, que são mais de 7.000 ilhas, né, na verdade, e quando a maré tá acima, eu não me recordo, mas algumas ilhas elas somem, então esse número diminui. E a gente foi convidado justamente para sair dessa zona de conforto e por nos encaixarmos nesse perfil de pessoas que conseguem se adaptar a meios diferentes, né? Quando uma situação foge do seu controle. Tá, então uma viagem, o barco não tinha conforto, o que é? Não tinha cama, não tinha banheiro? Aí a proposta era conhecermos essas ilhas num barco milenar que os filipinos usavam há 1000 anos atrás, que se chamava Balangay. E esse barco, ele tem 18 metros de comprimento, não tem quarto, não tem banheiro, não tem conforto nenhum praticamente, ele só tem um toldo com palha para a gente poder guardar as coisas, as bolsas, os equipamentos ali dentro para não molhar, né? E mesmo assim molhava. A gente tinha que dormir no releito do barco, então eu dormia na proa todos os dias no chão, praticamente inclinada, né? Acordava com os pés bem inchados por causa da circulação do sangue. Era um barco para 10 pessoas, então também dormia todo mundo um do lado do outro. Não tinha banheiro, né? Então as necessidades eram feitas no mar, com um barco